Às vezes, a mudança que a gente procura não está fora, está dentro. Basta um momento de silêncio, uma respiração mais lenta, um olhar mais honesto para si mesma. Quando você se escuta de verdade, quando reconhece o que sente e o que precisa, algo começa a mudar. A vida fica mais clara, mais leve, mais sua. E é sobre essa transformação silenciosa, mas poderosa que vamos falar agora. Olá, prazer, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E o assunto de hoje é como estar conectada consigo mesmo transforma tudo. Bora lá para mais um vídeo? A primeira transformação é como você se sente por dentro, porque ao se conectar, você vai se entendendo, também reconhecendo os seus limites, por exemplo. E é muito comum a gente deixar os nossos limites de lado, as pessoas passarem por cima desses limites e nos magoarem, nos deixarem tristes, cutucarem as nossas feridas emocionais, nos deixarem instáveis e depois a gente não sabe trabalhar com isso. Mas para a gente não ficar mal perante essas pessoas, a gente acaba deixando que elas façam tudo isso, que elas passem por cima dos nossos sentimentos, passem por cima de nós, e a gente vai só aguentando. Mas isso acontece porque a gente não se conhece, não se entende. Quando a gente se conhece, quando a gente vai passando por esse processo de transformação através do autoconhecimento, primeira coisa que a gente vai ver quais são os nossos limites, o que vai nos magoar, nos machucar. Quando a gente perceber que essa pessoa está se aproximando desse limite, a gente já vai barrar de alguma forma, ou dizer para a pessoa parar: "Ó, para com isso, não estou gostando, assim não é legal", ou simplesmente sair de cena, né. Se a pessoa não respeita os limites, tchau, tô indo embora, né, acabou, isso aqui não vai me fazer bem, eu tô saindo dessa situação nesse momento, até você entender qual é o meu limite e que eu não vou tolerar isso. Então é muito importante a gente impor esses limites hoje em dia, porque às vezes as pessoas não passam por cima desses limites por maldade, às vezes é simplesmente porque, sei lá, são folgadas, não prestam atenção, ou às vezes é por maldade mesmo. E nas 2 situações, nós temos que reconhecer esses limites e parar, barrar essas pessoas antes que elas atinjam esse limite. Essa nossa conexão com nós mesmos também transforma a nossa relação com as nossas emoções, porque tem muitas pessoas que nem sabe que estão agindo no automático e quem está apertando esse botão do automático são as emoções. A pessoa está agindo nas emoções, fazendo as coisas inconscientes, nem sabe por que fez, nem sabe como fez, mas está sendo motivada pela emoção. Então as emoções estão falando mais alto, as decisões estão vindo através dessas emoções do momento. Tem gente que diz que essas pessoas agem com o fígado, né, que o fígado processa muitas emoções ou algo do tipo. Não sei como é que funciona direito, mas eu já ouvi falar isso, né. Então, assim, as emoções, elas guiam muito as nossas ações quando a gente não percebe, quando a gente não consegue distinguir o que é emoção, o que é sentimento e o que é nós em tudo isso, né? Onde é que fica aí o nosso discernimento, o nosso pensar, o nosso comando sobre tudo isso. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que se entender para saber distinguir isso e agir da forma correta. E uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é não agir no momento da emoção. Percebeu que a emoção está aflorada, que ela veio com tudo, e para isso você tem que saber que você está, né, tomada pela emoção, percebeu esse momento, não escolha nada, não tome decisões naquele momento, porque provavelmente depois você vai se arrepender. Então muito cuidado, muito, principalmente se essas emoções são negativas, raiva, né, se é algo assim, então não haja nesse momento, saia, relaxe, busque fazer respiração, meditação, ou tome um banho, né, não tem nada mais relaxante do que um banho, ou algo assim que vá te relaxar, vá te tranquilizar. Acalmou, né, tranquilizou, bom, agora sim eu vou pensar sobre a situação para dar o próximo passo. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue fazer esse processo. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente consegue fazer isso. Agora, quando a gente não se conhece, nem isso a gente consegue fazer, porque a gente não sabe o que é emoção, o que é sentimento, não sabe qual é o momento certo de agir, e aí, ó, vai metendo os
pés pelas mãos e vai, né, colecionando um monte de fracassos. Também vai transformar as nossas escolhas diárias, porque a gente vai se preocupar mais, se aquilo ali está ok, se é realmente aquilo que deve ser feito, como deve ser feito, quais são as prioridades do dia, né, o que é mais importante fazer, o que não é prioridade, e às vezes a gente faz só pelo conforto emocional, se realmente tem relevância. E aí, às vezes, a gente vai deixando aquelas coisas importantes para trás, e quando vê, não dá mais tempo de fazer e, né, se ferrou por conta disso. Então a gente vai tomando decisões diárias, aquelas decisões pequenas, mais alinhadas ali com o necessário, com a verdade, com o que realmente tem que ser feito no nosso dia a dia, na nossa vida, porque a gente está mais consciente, né, mais consciente sobre a nossa vida. Também há uma melhora significativa da nossa autoestima, e é muito importante a gente, assim, estar com uma boa autoestima, porque a autoestima, ela também vai fazer a gente ter confiança em nós mesmos, vai fazer a gente caminhar com mais certeza, né, vai fazer a gente ter vontade de ir para a vida, de fazer as coisas. Então é muito importante a gente ter uma boa autoestima. E quando a gente está alinhada com nós mesmos, quando a gente está agindo da forma certa na nossa vida, a nossa autoestima melhora. A gente se sente melhor, porque a gente vê resultados, e resultados elevam a autoestima. A gente vê que a gente está legal, né, que não está mais sofrendo tanto, que as emoções estão mais equilibradas, que a nossa cabeça está mais organizada, que a nossa casa está mais organizada, que a nossa família está mais tranquila, que as coisas estão fluindo melhor, que aquilo que depende de mim, da minha ação, está funcionando. Então, com certeza, a gente vai melhorando a nossa autoestima. A nossa vida entra no ritmo certo, então transforma o ritmo da nossa vida. Por quê? A gente não está agindo acelerado demais e nem lento demais, a gente está no ritmo que tem que ser, que a nossa vida precisa, que a gente precisa estar para viver bem, porque a gente se conhece, a gente se entende, a gente está alinhada com a nossa essência, a gente está escutando aí a nossa voz interior, então a gente não precisa ir mais rápido, nem mais devagar, a gente vai no nosso ritmo. E isso nos faz mais feliz, isso nos deixa melhor. E todo o resto vai se alinhando também. Transforma as nossas relações com as outras pessoas. Porque quem se entende consegue ter mais empatia. Tendo mais empatia, a gente consegue desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Sim, então a gente consegue ver, enxergar as pessoas mais na sua essência, porque a gente conhece a nossa essência. Então a gente consegue ver aquelas pessoas que são maldosas, aquelas pessoas que querem se aproveitar, né, fazer coisas ruins. A gente pode se afastar, a gente tem a opção de se afastar a partir do momento que a gente reconhece isso. A gente reconhece quem são aquelas pessoas legais, que vale a pena manter, né, um diálogo, manter um relacionamento, manter contato. E aí a gente tem a opção de se aproximar ou não, tudo vai da nossa escolha. Então, a gente consegue ler melhor as pessoas porque a gente se entende melhor. Agora, quando a gente não se entende, como é que a gente vai entender o outro? Se a nossa base, né, não é entendível, não é visível para nós, os outros também não serão. Então, para a gente compreender o mundo melhor, a gente tem que se entender melhor. E também transforma a nossa visão sobre os problemas e desafios. A gente começa a ver que os problemas, os desafios têm resoluções, tem como vencer. E se não tem como vencer, eles vão passar. E a gente não precisa ficar preso, apegado a eles ou às consequências deles. A gente dá o nosso melhor para superar isso. E se não foi possível superar positivamente, a gente só deixa ele ir. Por quê? Porque eu me valorizo, porque eu me cuido, porque eu tenho uma boa autoestima, eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, o que é bom para as pessoas ao meu redor. Então, assim, eu não vou me deixar influenciar por essas coisas que não deram certo, por essas coisas negativas, muito pelo contrário, eu vou aprender com isso, eu vou aprender, tirar o melhor que eu puder disso para quando eu me deparar com essa situação novamente, eu saber como agir, porque agora eu não vou ser pega de surpresa. Então a gente começa a lidar melhor, mais saudável, de uma forma mais saudável, até com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas agora, me conte você aqui nos comentários. Esse conteúdo foi relevante para você? Te ajudou de alguma forma? Se sim,
conte como. Também, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que merecem receber essa informação e também assista ao próximo vídeo que vai aparecer na telinha, que com certeza vai complementar os conhecimentos desse vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!